Agradeço a presença de todos vocês. Meu nome é Alexandre Torres Petri, para aqueles que não me conhecem. Quero dizer que hoje é um dia de grande alegria para a Ordem dos Advogados do Brasil, para a Escola Superior de Advocacia, porque não por acaso, como já foi dito na manhã, e a gente está aqui continuando o nosso evento de melhores práticas da educação jurídica, hoje é dia 11 de agosto, Dia do Advogado. E o que fica por trás dessa data, e às vezes um tanto desapercebido, que é o dia da criação dos 2 primeiros cursos jurídicos. Então, não por acaso que estamos nessa data tão emblemática, tão importante para a advocacia, valorizando a educação jurídica. Então, nesse momento, a gente faz o lançamento formal do livro Educação Jurídica e cabe a mim tecer aqui algumas palavras introdutórias e agradecimentos. O primeiro deles vai ao nosso presidente Ricardo Breyer, incansável presidente, nessa luta pela educação jurídica, uma bandeira que a gente tem levantado com muita força e não é de hoje. Quero dizer a todos que esse livro é uma continuação, na verdade. Em 2017, lançamos o livro dos 190 anos do ensino jurídico, também capitaneado pela Rosângela Herzer, que está aqui, e também quero fazer uma menção a ela toda especial, geralmente apresentada como diretora da escola, mas ela é muito mais do que isso, não só uma professora, uma educadora no sentido da palavra, né? Aquela que se importa com o educando. Então, Rosângela, um agradecimento especial por tudo que tem feito pela escola, pela diretoria e por essa sensibilidade que tu tens, que é tão particular. Por isso que eu insisti tanto para te participar dessa obra, Rosângela. Então, é muito bom estar ao teu lado. Também ao Matheus, da Comissão de Educação Jurídica, que tem feito um trabalho vibrante, forte, continuando já os trabalhos das antigas diretorias e tem, num tom muito democrático, aceitado todas as ideias, né? Tem aglutinado esforços no sentido de reunirmos forças, e o livro é isso. Foi feito um edital público, foram selecionados 15 artigos, e muitos dos que não foram, presidente Breyer e Matheus, é porque não estavam conectados com a temática da educação jurídica. A gente sofre com isso ainda, né? Então, o pessoal mandou muito artigo de temas diversos, né? Contratos, relações trabalhistas, porque ainda não entendem a educação jurídica como um campo. E é importante a gente ter isso como um campo e individualizar as pesquisas, os estudos, porque isso vai nos aprimorar. Então, esse trio, Ricardo Breyer, nosso presidente da Ordem, incansável, que na sua humildade, em pleno dia do advogado, com tantos problemas, tanta coisa acontecendo, achou um espaço na agenda para aqui vir nos prestigiar. Obrigado por ter aceitado essa ideia, por participar do livro e por ter feito um belo prefácio. A nossa Rosângela, pela sua apresentação, por todo o know-how que ela tem, por toda a estrutura e suporte, mais do que isso, pela orientação. É sempre minha orientadora. E ao Matheus pela sua energia. O Matheus está incansável, espero vida longa nesse trabalho. Colegas, eu queria agradecer aos 15 autores que tiveram artigos selecionados, entre tantos outros. Rapidamente, eu preciso fazer esse registro, dada a importância, vou nominá-los. Nós temos um artigo do Arthur Borges de Alessandra Mizuta, temos da Ana Luísa Pessoa, Andréia Marta Vasconcelos, da Bruna Bastos e Rafael Santos de Oliveira, Cristina Dalsasso, Giuseppe Bacchini, e me desculpem se estiver errando o nome, né? Alandra Araújo Ferreira e Marcílio Barcelo. Temos também da Laura Covatti e da Maria Angélica Dalconte Tonial, Márcio Hamel, temos aqui do Mateu Fusalba, tivemos um artigo da Argentina, gente, falando da situação da Argentina. Veja, Rosângela, onde a ESA tem chegou na Argentina, vindo direto de Buenos Aires, né? Rafael Fonseca Ferreira e Pedro Dalla Vecchia, Simone Paula Vesolowski e Luciano Alves dos Santos, Tayana Silva Cavalcante e William de Quadros da Silva. A todos vocês, muito obrigado. Sei que vieram para ouvir o Breyer, a Rosângela e o Matheus, não a mim. Mas antes de passar a palavra, eu queria rapidamente a Dardana nos dar o apoio, mostrar onde está o livro. Então, nós temos um link da ESA, né, da nossa Escola Superior de Advocacia. Dardana, por favor, se puder incluir na tela só o passo a passo para mostrar para os colegas. Clicando no site da ESA, foi criado um link para mostrar também essa vertente da pesquisa da ESA, de todos os e-books que ela tem produzido. E ao clicar em e-books, viram que não é uma página com 1, 2 livros, são muitos livros, né? Que a ESA tem feito alinhada com várias comissões. Clicando ali, o primeiro livro que vai aparecer, que pela ordem é o mais recente, é o nosso de educação jurídica, né? Então a Dardana está botando aqui no sistema, eu quero mostrar rapidamente, ele é gratuito, acessível a todos, está ali, ó.
o Educação Jurídica, né, em azul. Aliás, a capa ficou muito bonita, né? Tá ali uma descrição rápida, os autores, que na verdade são organizadores, né? Clicando ali, faça um link dos 15 artigos, são cerca de 230 páginas. Então, o livro oficialmente está lançado, está publicado na ESA, está muito bonito, e espero que todos aqui, mais do que acessá-lo, façam a propagação dele, divulguem suas ideias e ajudem na reflexão. Então, mais uma vez, obrigado a todos, e passo a palavra ao nosso presidente da comissão, que encampou e levantou essa bandeira do livro. Presidente, é uma honra, obrigado, estás com a palavra. Boa tarde, pessoal. Aqui estamos de novo. Muitos já me escutaram pela manhã, outros ontem, e muitos chegando agora também pela tarde. Então, pessoal, hoje é um grande dia. É o dia do lançamento do e-book de Educação Jurídica, um projeto trazido pelo Alexandre Petri, que eu sempre brinco, que é o agente infiltrado na Escola Superior de Advocacia da Comissão de Educação Jurídica e vice-versa, o agente da ESA na Comissão de Educação Jurídica. Eu brinco bastante com ele sobre isso. E é uma alegria, uma satisfação contar com a Rosângela Heller dos Santos, contar com o nosso presidente Ricardo Breyer, um incansável na luta pela advocacia, e hoje um dia especialíssimo, o Dia do Advogado, o dia da criação dos cursos jurídicos do Brasil. Muito obrigado, presidente Ricardo Breyer. Muito obrigado, Rosângela, nossa diretora da ESA, por toda a parceria que tem nos dado. Quero fazer um agradecimento de público também, muito especial a todos os colaboradores da Escola Superior de Advocacia, em nome da Miriam. Miriam, obrigado pelo teu esforço incomum pela escola e pela OAB. Todos nós somos muito gratos a ti. Quero fazer novamente uma menção a Alexandre Petri. Alexandre Petri, meu amigo, obrigado por todo o teu esforço. Tu é o grande idealizador desse e-book, certo? Meus parabéns, meu amigo. É muito bom contar com um sujeito como tu, que acabou se tornando muito mais do que um colega. Hoje em dia é um grande amigo que eu tenho. Por fim, as grandes estrelas do dia, que são os autores do nosso e-book. Parabéns a todos vocês, obrigado pela presença, e que o tema educação jurídica, que a gente está vendo nesse grande evento organizado pela Alessandra e pelo Marcelo, tenha cada vez mais debate, mais discussões. Nós plantamos algumas sementes no passado com os antigos coordenadores de comissão. Hoje eu sou muito grato a todos os membros da Comissão de Educação Jurídica, sempre faço questão de dizer isso, por todo o apoio que vocês nos dão, todas as ideias que vocês trazem, a gente tenta encampar elas sempre que possível. Colegas de Porto Alegre, colegas da região metropolitana e colegas do interior, e muitos colegas do Brasil inteiro também passando a nos ajudar. Então, minha querida diretora da ESA, Rosângela Heller dos Santos, passo a palavra para ti direto, para depois ouvirmos o nosso presidente Ricardo Breyer. Um grande abraço em todos. Obrigada, Matheus. Obrigada pelas palavras queridas, amorosas, carinhosas. Quero aqui fazer um agradecimento especial pela oportunidade de estar, né, na segunda gestão à frente da nossa escola, junto com todo o nosso time de diretoria e professores, na pessoa do meu querido amigo, a quem eu tenho o maior respeito, orgulho e admiração, que é o nosso presidente Ricardo Breyer. E foi muito bem colocado aqui, Alexandre e Matheus, assim, os bastidores, né, para todos os eventos acontecerem, a gente sente, né, e sentimos sempre, né, na pessoa do presidente Breyer, sempre esse entusiasmo e essa força que é tão necessária, né, principalmente para a educação, que todos nós carecemos e todos nós almejamos, né, que é da educação que vem tudo, né? Então, presidente Breyer, obrigada por estar aqui, né? A gente estava brincando antes, no início aqui, que a gente cai de uma sala para outra aqui, são tantos eventos, e eventos também, né, de outras seccionais, mas é muito gostoso a gente poder trabalhar e saber que a gente não está sozinho. E exatamente é isso que a gente está vendo aqui, né? E escolher uma temática, assim, que é a educação jurídica, acho, aliás, muito bem escolhida, viu, Matheus, né? Que tivesse na tua pessoa, na tua gestão, na tua presidência, de trazer o nome da comissão como educação jurídica, já demonstra o olhar e a forma
como todos os colegas que compõem a comissão assim olham e enxergam, né, o novo olhar que nós temos que ter. Né? Esse e-book, como foi colocado aqui, é o segundo que a gente lança pela nossa escola. Né? Nós tivemos o primeiro nos 190 anos, e na época, quando estávamos lá na Washington Luiz, tinha um jovem que era do nosso moderador do grupo de estudos de consumidor, o Alexandre. Ele sempre procurava fazer uma visita para mim lá na minha sala na escola e dizia: diretora, não me esqueça do ensino jurídico, da educação jurídica, nós vamos completar os 190 anos. Então, eu fico feliz, viu, Alexandre, de tu estar hoje, um jovem que saiu lá dos grupos de estudos, assim como o Matheus, né, à frente de uma importante comissão quanto essa, e hoje também o Alexandre, e não foi à toa que eu tive o privilégio, com o aval, claro, do nosso presidente Ricardo Breia, de convidá-lo para assumir a nossa revista eletrônica da nossa escola. Né? Hoje é um dia especial, porque não só porque trazemos aqui o nosso segundo e-book, mas é o nosso dia, né? O dia da advocacia, é um dia que todos nós aqui estamos de aniversário, e uma comemoração que todos nós aqui individualmente sabemos o quanto estamos sentindo das dificuldades, dos desafios que estamos enfrentando nesse novo momento que todos nós aqui estamos passando. Né? É um momento que exige muito, né? E muito de nós, e mais ainda quem está à frente da nossa instituição. Né? Então, fico olhando aqui, tu tem que olhar toda uma questão, que não é a gestão, é a questão financeira, os estudos que nós temos que continuar e dar seguimento, enfim, são diversas atuações, mas também é o nosso espaço em casa. Então, é um novo olhar em todos os sentidos. E tenho para mim, e digo isso aqui desde que tudo isso começou, que nós vamos sair daqui muito melhores, muito mais fortalecidos, muito mais humanizados. E esse mais humanizados tem tudo a ver com essa temática, né, Matheus? Que fala da nossa educação, de todo esse novo olhar que nós precisamos ter. Eu, quando li os artigos que foram tão bem aqui selecionados e conduzidos e coordenados pelo Alexandre, né, e por todo esse trabalho que eu sei também que não foi sozinho, que tem a participação direta do Marcelo, um querido, que sempre me visitou, me dando, enfim, incentivos, né, ideias à frente da nossa escola. Marcelo, muito obrigada, né? Muito bom assim te reencontrar, a Alessandra, né, por todo esse trabalho. Mas quando tu encontra nesse novo e-book, né, artigos que trazem de todas as esferas, né, do direito à educação que todos nós temos, né, mas num olhar mais focado na advocacia, um brilhante artigo, não desmerecendo nada, mas trazer importâncias da nossa escola, das escolas de aperfeiçoamento para todos nós que escolhemos o direito, né? Não só da advocacia, mas da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, ou seja, cada uma dessas escolas trabalhando num olhar, né? E eu acho que está na hora da gente também começar a olhar isso como um todo. Então, essa avaliação, ela realmente, ela cala fundo em cada um de nós, né? E também, e o que eu sinto aqui, o que foi a tônica de todos, no modo geral, da necessária, né, formação didático-pedagógica que tanto precisamos ter no direito. Está na hora, presidente Breia, que a gente mexa com isso, realmente olhe, e tem que ser, vai ser pela OAB, tem que ser pela advocacia, porque nós precisamos realmente mexer com tudo isso. Né? Então, isso é básico, é elementar.
E a gente que gosta da educação, nós que amamos o ensino, que amamos a educação como um todo, sentimos a diferença. Eu não posso falar só da minha vida prática, eu tenho que ter o todo. E aí, no todo, eu tenho que ter princípios, eu tenho a ética, eu tenho outros valores, o humano como um todo. E é isso que nós estamos precisando, e poderíamos estar contribuindo muito mais com a própria sociedade. Bom, eu vou deixar aqui uma fala sempre maior, que vai trazer aqui, fazer a sua fala, que é o presidente Ricardo Breyer. Mas antes de passar a palavra, presidente, eu quero, fiquei aqui olhando, olha só que dia bacana para nós hoje. Nós, lembra que nós lançamos o nosso primeiro e-book com o nosso lançamento do portal do aluno, que foi na nossa gestão. Então, nós não tínhamos ali ainda um linkzinho separado, destacado, nós não imaginávamos que isso ia dar tão certo, né? Hoje eu não sei, né, Alexandre, quantas obras a gente já tem ali, mas são diversas. São tantas e tantas que nós tivemos que colocar um destaque, né, no site para facilitar a visualização dos colegas que, enfim, tinham uma dificuldade, que olhavam lá dentro do link só da biblioteca. Então, realmente, isso tudo cresceu, e esse cresceu é um trabalho que é nosso, que é coletivo, mas que acredita realmente na força, no amor, e que a educação, em que nós, sim, advogados, que até então eram vistos, né, como aqueles que não querem escrever, que só trabalham, e que acabam, né, outros profissionais do direito se destacando mais nas suas publicações de obras. Aqui a gente vem demonstrar o quanto a nossa advocacia, inclusive com a colaboração de outros tantos colegas de outros estados e até fora do Brasil, estão olhando, e olhando para dentro da nossa escola, para dentro da nossa OAB, né, com esse olhar. E isso deixa, assim, né, essa diretora, a Rosângela, muito, muito feliz, porque não imaginávamos no início que a gente chegaria ao número tão expressivo de e-books que nós produzimos em tão pouco tempo, e tantos ainda que temos para lançar ainda neste ano, né? Eu quero aqui cumprimentar todos, veja a Carol, a Carolina Cirilo, que sabe, já fez parte da diretoria da nossa escola em outros períodos, onde nós tínhamos uma escola que era uma escola, enfim, de colegas que se doavam, né, para suas palestras, seus cursos, e a gente, né, com a graça, com a gestão e com, enfim, com o andar, a gente conseguiu se organizar, né? E isso eu também sou muito, muito agradecida por estar fazendo parte do nosso conselho desde 2017, desde a gestão do nosso querido e sempre presidente Cláudio Lamáquia, que trouxe na sua bandeira, o seu braço direito sempre foi a educação, sempre foi a escola ESA, junto com todos os demais serviços da nossa instituição. Então, sou, sim, uma pessoa feliz e tenho muito a agradecer, presidente Ricardo Breyer, pela oportunidade de estar com pessoas maravilhosas, com grandes e maravilhosos advogados, e onde nós temos, através da nossa escola, a oportunidade de dar espaço para o mais jovem colega, para aquele que recém inicia na sua profissão, a todos os outros nossos mestres, doutores e pós-doutores que compõem a nossa escola. Muito obrigado, sejam bem-vindos, quero dar um abraço em cada um dos autores que tornou possível esse e-book e dizer que se estivéssemos aí, estaríamos entregando pessoalmente um certificado para cada um de vocês por um caloroso e afetuoso abraço. Recebam ele nesse formato, né? Muito obrigado. Com a palavra, o nosso presidente Ricardo Breyer. Boa tarde a todos.
Queria, primeiramente, aos colegas advogados que estão na sala virtual, essa nova forma de nos encontrarmos que a pandemia trouxe, essa aproximação, desejar a todos um grande dia da nossa profissão que se confunde com a criação dos cursos de Direito no Brasil há 193 anos atrás, aproximadamente no dia 11 de 8 de 1827, e que de lá para cá nós temos muitas histórias na formação de advogados e advogadas. Eu quero dizer da importância desta comissão, esta é a Comissão de Educação Jurídica, desse evento de novas práticas de educação jurídica, que está liderado pela doutora Alessandra e doutor Marcelo, coordenadores, organizadores do evento. Recebam os parabéns dessa nossa instituição. A pessoa do seu presidente, Matheus Aires Torres, a qual fiz um convite nesta gestão e coloquei a ele os desafios desta comissão, quais seriam, e toda a sua equipe de corpo docente que existe dentro da comissão, que faz toda a diferença. E eu quero saudar aqui o Alexandre Torres pela criação do e-book, textos inéditos, importantes, que falam sobre a transformação da cultura jurídica nesse país e no mundo. A necessidade de nós termos ampliação de discursos e conteúdos importantes que esses artigos valiosos trazem. O relacionamento de novas práticas jurídicas, conteúdos e os impactos da tecnologia no ensino jurídico, que é o tema mais atual hoje que nós temos que enfrentar. Isso são temas que é só através de encontros e, acima de tudo, de oportunidades de convivência com outros que têm visão e que se somam a uma conclusão de que nós temos muito trabalho pela frente na educação jurídica desse país. A educação jurídica desse país está há 200 anos praticamente paralisada num ensino único, um ensino centralizado, tradicional, e que nós temos que evoluir. Ontem eu estava numa conferência em Santa Catarina sobre inteligência artificial e muito se falava livremente sobre inteligência artificial. Eu tive que parar numa preliminar e dizer, primeiro nós temos que alfabetizar o ensino jurídico. Primeiro nós temos que alfabetizar a advocacia na questão das novas tecnologias. Para isso nós temos que reformular os cursos de direito na graduação, os cursos que ainda insistem na interpretação da lei, na hermenêutica e, acima de tudo, isto bastando para uma formação de um futuro bacharel e um futuro advogado. Há de se ter reflexões sobre esses conteúdos, a forma que está sendo feita, e o e-book traz isso. Esses 15 autores nomeados fazem essa referência e, acima de tudo, todo esse viés crítico necessário nesse momento. Então, Matheus Aires Torres, quando você aceitou lá a proposição, quero dizer que está sendo realizado aquilo que eu pensei. Reformular a Comissão de Educação Jurídica, na prática acompanhar os cursos e lhe fazer proposições à frente, junto com a nossa Escola Superior de Advocacia nesses cursos. Doutora Rosângela Rez dos Santos, eu quero lhe dizer da importância da escola nesse momento, que também é um dos fatores de agregamento através dos cursos à nossa advocacia. E esse trabalho feito. Então, com todas as dificuldades que nós estamos tendo, com a advocacia dilacerada em muitos casos, em virtude da pandemia, da crise educacional, nós podemos termos reflexões importantes a respeito disso dentro da OAB, que também é o papel. E ao Alexandre, por toda a coordenação dos nossos e-books, que acredita de que o livro do papel, quem sabe, esteja, não com os dias contados, mas que seja uma referência menor frente ao e-book que chega hoje, esse livro, a qualquer lugar do planeta. E qualquer pessoa pode abrir o nosso site e ter acesso às informações. A informação interligada pela tecnologia. Grandes avanços, a ESA, de alguns poucos anos atrás para hoje. Grandes avanços nos debates amadurecidos das nossas comissões, que eu vejo muitos jovens advogados aqui, isso me alimenta. E eu quero saudar a nossa presidente Ana Matiello, nossa grande presidente da subseção de Canoas, que aqui está nos prestigiando, e dizer de como é bom, né, Ana, ver jovens à frente da ordem, lideranças, futuras novas lideranças que vão lá na frente tocar essa instituição com os princípios de independência e trabalho sério que estamos tendo. Isso nos engrandece e nos deixa felizes nesse dia 11 de agosto. Um dia de reflexão, onde eu já falei muito hoje sobre isso. É um dia de reconhecer a história da advocacia nesse país,
de também reconhecer as nossas deficiências como advocacia no trato com a nossa profissão, com a nossa educação jurídica, a nossa postura que deve ser reconhecida e exaltada pelos tribunais como advogado essencial à justiça, nosso papel social de dar voz àqueles que necessitam de voz, àqueles que precisam daquilo que a Constituição nos deu, que é o direito de representá-los, dessa advocacia que às vezes está distante da nossa instituição, que nós incansavelmente tentamos chegar próximos dela e dizer a ela que uma advocacia solitária, com tantas dificuldades que nós temos hoje com a tecnologia, com a imposição das audiências virtuais, com a responsabilidade que querem colocar no advogado de manter testemunhas dentro do seu escritório para realizar audiências. Enfim, não é o momento de pandemia colocar atribuições e responsabilidades acima do que é necessário e do que é exigido nesse momento de fragilidade. Todos nós estamos fragilizados e todos nós estamos trabalhando para nos fortalecer. E este evento de hoje, esta comissão, como este mês do advogado na casa está sendo maravilhoso pelas comissões, eu tenho andado virtualmente por várias, as temáticas, os conteúdos, quanto nós amadurecemos. Quanto nós amadurecemos. Essa é a palavra-chave, a palavra concreta, desde que esse grupo assumiu em 2007. E amanhã nós vamos inovar com a nossa primeira conferência estadual totalmente virtual. Nós teremos 3 dias importantes com grandes temáticas, com a escola envolvida, com a Caixa envolvida, com o sistema OAB, falando de virtualização da justiça digital, da advocacia digital, dos desafios na era tecnológica. E nós vamos fazer totalmente virtual, a primeira seccional do país a fazer isso, e eu tenho essa visão porque nós vamos economizar. Nós estamos num momento de escassez muito grande econômica e não há mais espaço para grandes custos nos grandes eventos se nós temos a plataforma para isso. E por isso que nós inovamos essa seccional do Rio Grande do Sul. Muito embora conversando com alguns presidentes seccionais, eles esperam, vamos esperar o ano que vem, quem sabe nós vamos fazer os eventos presenciais, vamos nos abraçar, tal. E eu digo, da onde nós vamos tirar dinheiro? Da onde que nós vamos ter que investir esse dinheiro para a advocacia, nas nossas comissões, nas nossas escolas, na nossa instituição, na preservação? Nós temos que ter uma nova modalidade de comunicação. Quer dizer que já estamos com quase 5.000 inscritos, Matheus, que nós não conseguiríamos botar em lugar nenhum no Rio Grande do Sul isso. Não conseguiríamos botar no Plaza, que a última vez foi quase 2.000 pessoas, é a média da conferência, e nós vamos chegar a um número maior. Então, acho que é isso, o papel da comunicação é fundamental. Então, eu quero mais uma vez, Rosângela, agradecer a ESA pelo trabalho, a todos que compõem a diretoria da ESA, agradecer ao Matheus pelo trabalho, esse jovem advogado, jovem liderança, que está à frente de uma comissão tão importante como a educação jurídica, ao Alexandre pelo trabalho de ter a paciência acadêmica e construir esse e-book, também trazer isso, a Alessandra, ao Marcelo, que estão aqui conosco, muito obrigado por fazer esse evento, nesse debate importante. Eu acho que o grande desafio nosso é realmente rever as posturas do ensino jurídico, da educação jurídica nesse país. E a pandemia dá essa possibilidade. O Conselho Federal dá os seus primeiros passos, né, Rosângela? Mas nós vamos correr. O Rio Grande do Sul vai correr. Ele não quer só dar os primeiros passos. Nós vamos correr porque entendemos que aqui está a formação. Se nós temos uma advocacia fragilizada hoje, uma advocacia que não conhece as suas prerrogativas, uma advocacia que se sente desvalorizada, é porque ela não teve uma base jurídica eficiente para que pudesse dar a ela toda a estrutura do conhecimento para levantar as suas bandeiras na sua representatividade. E é isso que essa instituição vai ter que fazer daqui por frente. Esta valorização da advocacia. Nós temos que nos valorizar. É uma profissão nobre, Sobral Pinto, que vários outros na história, homens e mulheres, trouxeram para nós e nos herdaram hoje, nesse dia que nós estamos comemorando. Então, esta fragilidade, esse não reconhecimento, muitas vezes, por magistrados, promotores que acham que estão acima de nós, isto não há mais espaço. Hoje a advocacia é contribuição direta para o bem público, para o bem comum, para a voz das pessoas que precisam. E eu tenho certeza, quero encerrar aqui, que hoje nós cumprimentamos os médicos e os enfermeiros, porque eles nos cuidam,
mas eu tenho certeza que logo ali na frente, quem vai ser protagonista vai ser a advocacia, que vai ter muito trabalho para recuperar direitos perdidos, reconquistar direitos e, acima de tudo, trazer uma nova tona nesse momento de pandemia, que é a postura do advogado do amanhã, o advogado que vai buscar a conciliação, o advogado que vai ter menos conflito e vai se capacitar ainda mais através do ensino jurídico e também da nossa Escola Superior de Advocacia. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui nos prestigiando. E amanhã convido a todos, quem não fez a sua inscrição, faça, é gratuita, receberá o seu certificado digital. A vinheta está maravilhosa, fizemos trabalho com a ESA, maravilhoso, e nós vamos aproveitar esse momento para reflexão do que nós queremos para amanhã, tanto a nível institucional como na representação da advocacia. Muito obrigado a todos e que tenham na tarde de hoje um grande evento. E daqui eu estou partindo, sabe para onde? Para o Piauí. Daqui a pouquinho eu estarei lá no Piauí. Isso são as coisas da tecnologia que nos faz viajar pelo mundo afora, aprendendo, sempre aprendendo, para poder errar o menos possível na gestão. Muito obrigado a todos. Doutor Breyer, doutora Rosângela, obrigado, parabéns. Sintam-se aplaudidos pelas mais de 80 pessoas. A presença de vocês aqui é sinal de prestígio. Muito obrigado de coração. Fiquem à vontade que a gente vai continuar com o evento, gente. Muito obrigado. E amanhã todos na conferência estadual, por favor, hein, gente. Abraço. Abraço. Abraço, Breyer. Abraço, Rosângela. Gente, nós vamos continuar aqui, não estamos encerrando. Eu, de imediato, para tentar seguir o cronograma, passarei agora e antes fazendo elogio aos professores Marcelo Maduel e Alessandra Mizuta, que idealizaram esse evento, que está superando as expectativas, tenho certeza, pela qualidade do público, pelo engajamento das propostas. Então, a palavra está com vocês. Passo mais uma vez os parabéns e desejo bons trabalhos agora pela tarde. Obrigado, professor Alexandre. Obrigado, professora Rosângela, Edson dos Santos. Muito bom lhe ver aqui mais uma vez. E doutor Ricardo Breyer também. Satisfação em lhe ouvir, em prestigiar e ser um dos organizadores dessa linda obra. Parabéns, Alexandre, pela obra. Que consigamos repeti-la, talvez, porque não anualmente, né? É muito importante essa produção. E como o professor também, Ricardo Breyer, falou, que a OAB tem a posição de liderança, tem a posição de destaque na produção do futuro da advocacia, que é hoje a educação do direito, a educação jurídica. Alessandra, vamos seguir então? Vamos sim. Deixa eu só aproveitar, Marcelo, que nós estamos com a presença aqui da doutora Rosângela. O doutor Breyer não pôde permanecer, mas eu quero deixar registrados os meus agradecimentos, né, pelo espaço. Eu sei que isso foi mencionado em algumas oportunidades ao longo das falas de abertura e de lançamento da obra, mas eu quero enfatizar que o quão democrático de fato tem sido a gestão dessa Comissão de Educação Jurídica, tem sido dado a oportunidade para que a gente possa realmente concretizar algumas vontades que a gente tem no que tange a projetos, não é? E a doutora Rosângela, pela possibilidade de nós termos aqui a parceria com a ESA, então é uma alegria realmente fazer parte desse órgão de classe, e eu me sinto de fato representada aqui, não é? Quando a gente percebe assim toda essa disponibilidade e a possibilidade de discussões no que diz respeito à educação jurídica. Quero parabenizar também ao Alexandre pela obra. Eu, ao meio-dia, estava lá fazendo o download para dar uma olhadinha, estava bem curiosa, ficou muito bonito realmente. Deixo aqui registrado, então, os meus parabéns também. Obrigada a todos. Peço licença, então, para me retirar e desejar aqui um ótimo evento, né? E um abraço aqui à Ana Matiello. E preciso também, Matheus, se me permite, fazer um elogio. Eu sou um grande professor, amigo, que foi diretor da nossa escola, que está aqui, e a Miriam me fez o alerta aqui, que é o querido Jair Poitinho, né? Então, Carol, né, ele está aí conosco também. Muito obrigado por tudo, sempre muito disposto a fazer tantas palestras
que contribuam com a nossa escola, principalmente no interior. Muito obrigada a todos, um grande abraço a vocês e tenho muito, muito orgulho de estar nessa escola, irmanado com todos vocês, tá? Um afetuoso abraço. Abraço, Rosângela. Bom, pessoal, então agora passamos às mesas 2 e 4, que são avaliações na aprendizagem remota e atenção às pessoas com deficiência no ensino remoto, engajamento de discentes em atividades remotas também. Vamos fazer a apresentação dessas 3 práticas, com 10 minutos para cada apresentador, e após abrimos a palavra para discussões, contribuições, e professor Alexandre, professora Alessandra e eu fizemos o encerramento do evento. Então, começamos pela prática, cujo tema é Jogos Vorazes, do professor Adamo Brasil Dias. Adamo, tens 10 minutos. Tá bem, professor. Boa tarde a todos, então. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Bom, eu quero deixar os meus cumprimentos aqui aos organizadores do evento, não é? O Matheus Torres, a Alessandra Mizuta, minha colega de casa, e ao Marcelo Guimarães. Quero também estender os meus cumprimentos aos colegas advogados e, igualmente, estender os cumprimentos aos professores. E aqui destaco a colega de casa, Solange Guinteiro, e o meu professor de graduação, Jair Coitinho, que está presente também aqui. Para mim é uma honra poder estar falando nesse momento. Eu vou resumir nesse ponto aqui o protocolo, porque a prática em questão é uma prática que exige um pouco de tempo para explicar, e ela se demonstrou muito bem sucedida, tá? O nome escolhido não foi por acaso. O nome escolhido, ele faz efetivamente uma remissão à trilogia que fez muito sucesso no cinema, né? Uma trilogia, são livros que foram depois adaptados para o cinema, que basicamente traz a ideia de grupos divididos para batalhar entre si, certo? Então, por que eu resolvi desenvolver essa metodologia, que ela se demonstrou muito exitosa? Porque eu percebi que o nosso modo de ensino e principalmente o nosso modo de avaliação, ele estava se tornando inadequado para o nosso público-alvo, certo? Nosso público-alvo na graduação, eu sou professor, eu não me apresentei, eu saí falando, não é? Já ansioso para abordar a minha temática, mas eu sou professor na UBRA, dou aula em prática, processo civil e direito civil, atualmente no direito de família. E eu sou também doutorando. Desculpa lhe interromper, uma sugestão, quem sabe o senhor abre a câmera para a gente poder te acompanhar também, não sei se importa. Perfeito. Está aparecendo? Aqui só um pouquinho. Agora sim, fica um pouco mais pessoal, né? Concordo, perfeito. Eu peço desculpas, inclusive, por isso, porque a minha banda, ela deu uma oscilação aqui, porque eu tive uma queda de energia em Torres. Então, aqui também, hoje está horrível, por causa da ventania. Então, se por acaso voltar a ficar ruim o áudio, eu desligo a imagem de novo, tá bem? Ok, obrigado. Desculpa. Pois bem, continuando então, eu sou professor na UBRA, eu sou advogado e atualmente eu estou com doutorado em curso na URGS, tá? E resolvi fazer essa prática, pessoal, porque eu verifico que a maior parte do nosso público, os nossos alunos, eles têm uma média de idade de 21 anos. Ou seja, é gente que passou metade da vida com um smartphone na mão, né? É gente que acabou descobrindo como buscar informações no YouTube e, principalmente, são pessoas que se habituaram a jogar, se habituaram à ideia dos desafios dos jogos. Então, eu percebi que nós precisávamos desenvolver algum tipo de metodologia diferenciada. E agora a pandemia, ela demonstrou para a gente que as nossas avaliações tradicionais, elas eram completamente inadequadas. Nós não temos como fazer mais questões objetivas, como fazíamos antes, a modalidade da OAB e de concurso, por exemplo, simplesmente porque eles têm acesso a todo tipo de consulta, inclusive podem conversar entre si. Então, começou pelo fato de que as minhas questões, elas se tornaram problemas bastante complexos, mais elaborados, para exigir que eles tivessem mais domínio da legislação e que, principalmente, a própria resolução das questões, elas fossem um momento de aprendizado. Porque quando tu cria uma questão complexa e que o aluno ele tem tempo para resolver, ele vai ter que vasculhar o CPC ou o Código Civil para ir atrás daquela resposta. E, inspirado nisso, né, e já dando esse sinal para os alunos nas primeiras avaliações, eu pude desenvolver, então, nas últimas avaliações do semestre, eu sempre deixo para o final, quando já temos mais conteúdo concentrado,
A atividade, essa que eu cunhei de forma lúdica de jogos vorazes, é justamente porque a atividade consiste na divisão da turma em grupos, e aí vai ser feita uma avaliação do tamanho dos grupos e da quantidade de grupos de acordo com o tamanho da turma. Tá? Cada professor vai ter que ter esse crivo aí, não é, para poder estabelecer como vai funcionar. Mas, basicamente, a ideia é que cada grupo precisa desenvolver um problema, e esse problema tem que ser complexo, desafiador. Por quê? Porque para cada grupo rival que erra o problema, este grupo adiciona nota, certo? E os outros grupos todos também vão desenvolver problemas igualmente desafiadores, e este grupo paradigma aqui, cada problema que ele acerta dos outros grupos, ele também pontua. E essa é uma atividade que ela gera uma motivação gigantesca nos alunos. Eles ficam empolgados com aquilo, eles gostam. E à medida que o tempo foi passando, eu apliquei isso ao longo de 2 semestres. Então, no último semestre que eu apliquei, agora 2021, eu percebi que realmente eu consegui ir chegando no ponto ideal de equacionar ali a avaliação, o peso da nota, não é como que ia fazer, o tempo que ia dar para os grupos. E a atividade ela se tornou efetivamente muito lúdica. E os alunos, no final, disseram, eu nunca aprendi tanto quanto nessa atividade, porque eles precisaram dominar o conteúdo para conseguir criar uma questão, um problema complexo o suficiente para tornar difícil a vida dos colegas, né, na hora de resolver, e ao mesmo tempo eles tiveram que se esmerar para conseguir encontrar as soluções, né? Esses problemas são sempre problemas de ordem prática, né? Então, sempre alguma historinha ali, partilha de bens, envolvendo toda aquela tramóia lá que tem, então, que nós temos no artigo 1659, 1660 do Código Civil, que envolve subrogação, doação em favor dos dois, então, se entra ou se não entra na comunhão. Então, esse é um exemplo, né, de situação no direito de família que eles conseguiram trabalhar com bastante afinco, assim, conseguiram desenvolver problemas bastante complexos, né? Claro, para quem for tentar desenvolver essa atividade, nós temos que ter alguns cuidados, né? O primeiro dos cuidados é que o professor ele precisa acompanhar o desenvolvimento da questão para ela ter um nível de desafio adequado, ajudar os alunos a ir se encontrando. É claro que nós não temos como fazer isso por eles, mas nós podemos ajudá-los a ir se encontrando, dando sugestões, né? E segundo, a questão ela precisa ser passível de compreensão, porque o problema, a dificuldade da questão não pode residir na ambiguidade, na dificuldade de entender o que se espera de resposta dali, né? Então, o professor ele tem esse papel aí na fase de elaboração dos problemas, né? Essa atividade que eu desenvolvi e que alguns colegas aqui já aplicaram, o professor César, nosso coordenador, aplicou também nas suas disciplinas, eu busquei incluir uma série de metodologias novas. Então, tem metodologias ativas, tem metodologias novas, nós temos o quê? Aprendizado por pares, nós temos gamificação, nós temos cooperação, nós temos competição, nós temos um pouco de sala de aula invertida. Então, nós temos uma série de metodologias novas envolvidas numa só atividade, né? O professor ele precisa também levar em consideração a questão, o elemento aqui da nota, né? Porque a avaliação é um motivador. Quando tu traz uma metodologia nova para os alunos, se eles sentem que vão mal, eles normalmente rejeitam a metodologia nova, porque aquilo associa uma experiência ruim, a uma emoção ruim, né? Então, eles têm um desempenho ruim e automaticamente eles têm uma inclinação a acreditar que a metodologia é inadequada. Então, convém que o professor ele tenha essa sensibilidade para estabelecer pesos adequados para metodologia, para avaliação, né? Então, por exemplo, a minha última turma que eu fiz, para a gente conseguir entender aqui, contextualizar, a última turma que eu fiz, eu trabalhei da seguinte forma, eram 7 grupos, ou seja, cada grupo teria que resolver 6 problemas, né? E o seu problema seria resolvido por 6 grupos. Então, o seu problema sendo resolvido por 6 grupos, para cada grupo que errava, ele acrescentava 0,2 na sua nota, certo? Então, ele podia somar até 1,2 de nota com base no seu problema elaborado. Além disso, cada problema dos outros grupos que este grupo viesse a acertar, eles acrescentavam 0,3 na sua avaliação, certo? Então, poderiam acrescentar um total de 1,8. Então, 1,8 mais 1,2, a nota total é 3. Só que, claro, nós precisamos ser justos. Nós não podemos chegar num ponto aqui que para uns conseguir ir na média, os outros têm que praticamente zerar a prova. Então, a avaliação valia 2 e o total do somatório valia 3. E aí a gente conseguiu chegar num ponto de equilíbrio aqui, que se os grupos conseguissem acertar
um pouco mais do que a média, eles teriam uma nota bastante alta. E isso era possível. Então, a matemática que o professor ele vai ter que, com a experiência, ir encontrando esse ponto de equilíbrio para conseguir fazer com que a atividade ela seja realmente proveitosa, para que eles consigam aproveitar, se motivar, aprender e querer repetir essa atividade, porque eles aprenderam muito. E eu acho que esse, acima de tudo, é o elemento central, é o ponto central que nós queremos buscar, não é? Fazer com que eles se motivem e corram atrás e consigam dominar o conteúdo. Então, em resumo, é isso, tá? Eu não quero estender além do meu tempo, eu vi que está fechando os meus 10 minutos aqui. Em resumo, é isso. Tendo alguma outra dúvida, eu fico à disposição para conversar a respeito, porque essa é realmente uma atividade que me traz bastante prazer. Obrigado, professor Adamo. Eu cometi uma falha, a Alessandra prontamente me ajudou, cometi um lapso em relação ao trabalho, e até eu já passo a palavra para ela, da professora Daniela Silva Fontoura Barcelos. O desafio de realizar a avaliação na aprendizagem remota em um curso de graduação presencial, o caso da Faculdade Nacional de Direito. A professora Daniela, que é coordenadora da graduação em Direito da Faculdade Nacional de Direito, a UFRJ. Professora Daniela, por favor. Olá, estão me ouvindo? Sim, boa tarde. Bom, vou botar aqui o vídeo também. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui participando. Gostaria de iniciar parabenizando a todos os colegas, né, pelo nosso dia, e especialmente para os colegas que, além de advogados, são professores. Então, é uma linda oportunidade de comemorar o Dia do Advogado aqui. E, embora eu lecione na Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com a professora Carolina Cirilo, que está ali tomando um chimarrão, né, para me deixar com inveja, porque acabou minha erva mate, eu também sou gaúcha, né, e mantenho os laços com a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, mantive a minha inscrição, e na gestão passada tive a oportunidade de pertencer à comissão da Escola Nacional de Advocacia, né, na Comissão Nacional de Educação Jurídica. Então, é um momento muito feliz de encontrar vocês, de ver o trabalho maravilhoso que estão fazendo, e dizer, né, que já foi bem bacana ouvir o professor Adamo, que, embora, pelo que eu entendi, seja do módulo de prática, mas não deixou de ser exatamente uma experiência de avaliação, né, que é um desafio enorme, especialmente na prática jurídica, né, trabalhar com avaliação e ainda com tantos métodos aqui. Eu anotei várias coisas aqui, depois vamos ver se a gente consegue trabalhar o debate. Eu vou ver se... consegui aqui. Vou baixar aqui minha tela e tal. Então, assim, nós, da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, ainda não começamos o nosso período remoto, né? Vai começar agora, dia 28 de agosto. Inicialmente, o período letivo, esse chamado extraordinário, porque é um período letivo atípico, né? Ele é optativo a adesão tanto para os professores quanto para os alunos, né? Tanto em razão justamente dele ser a remoto, né? Ser à distância, e também por ele vai ter uma carga horária reduzida, né? De acordo com aquilo que o MEC permitiu dentro desse contexto da pandemia do coronavírus. Então, o nosso grande desafio é colocar em funcionamento essa máquina da UFRJ, né, que conta em torno de 60 mil alunos. A Faculdade de Direito tem em torno de 3 mil alunos, né, 90 professores concursados, né, efetivos, em torno de 27 professores substitutos, então mais ou menos em torno de 130 professores. E nenhum desses grupos costumou ter até hoje uma experiência com ensino à distância, né? Nem os professores, de regra, né? Salvo se eles tenham experiências anteriores, e nem os alunos, porque o nosso ensino é 100% presencial. E, a princípio, vai continuar sendo presencial. Tá? Então, a grande questão aqui, num grupo tão heterogêneo e sem experiência em ensino à distância,
para a gente chegar lá na avaliação, né, que é o ponto, digamos assim, é o fechamento de todo esse processo educacional. Muitos desafios precisaram ser vencidos e outros ainda estão aí para serem vencidos, né? O primeiro deles é dar acesso aos alunos, né, à internet, e a gente teve aí um movimento grande, a gente conseguiu chips para todos os alunos que não tinham acesso à internet. A Faculdade de Direito recebeu os chips hoje, para vocês terem uma noção do processo, né, como é que é, e a gente vai distribuir esses chips até dia 14 de agosto, para as aulas começando dia 28. Então, tanto é que as aulas inicialmente iam começar dia 10 de agosto e foram adiadas em função da impossibilidade de ter distribuído previamente os chips a todos os alunos. Então, a gente tem alunos, né, do ponto de vista socioeconômico, bem diferentes, né? Muitos alunos de classe de renda baixa, e a preocupação inicial da universidade foi possibilitar que os alunos que quisessem aderir ao período letivo extraordinário, independentemente da sua condição financeira, pudessem aderir a esse período letivo. Então, depois de dar acesso, né, treinamento para os professores. A gente não tem uma plataforma obrigatória. Geralmente, uma universidade privada tem a oportunidade de contratar uma plataforma, um software, um sistema próprio, né? A gente tinha já na universidade um sistema Moodle funcionando, o sistema AVA Moodle, para alguns cursos que são semipresenciais ou à distância. Então, esse sistema foi universalizado para todos os professores que quiserem usar, mas também se permitiu que cada professor que queira usar outra plataforma, use outra plataforma de ensino. E aí, os professores receberam treinamento em duas plataformas, né? Inicialmente no próprio AVA e também no Google Classroom, que está aberto temporariamente para os professores. Depois disso, independentemente desses dois treinamentos, se o professor quiser oferecer numa outra plataforma, pode. Então, a gente vai ser mais ou menos que nem um advogado que advoga em vários tribunais ou em vários estados, né? Cada um tem um sistema diferente, né? E aí tem que adaptar o computador, tem que botar um programa, tirar um programa para que a gente consiga acessar, e a gente vai aprendendo ali o funcionamento detalhado disso. Então, a gente não tem uma prática de avaliação à distância, porque esse é o nosso primeiro semestre em que isso vai acontecer. Mas para que a gente pudesse fazer aulas à distância e pudesse fazer uma avaliação condizente com essa metodologia, a gente precisou alterar as nossas resoluções sobre avaliação, né? Porque a gente tinha resoluções voltadas, obviamente, para uma situação de ensino presencial. Então, a gente precisou suspender essa resolução da avaliação do curso de Direito e colocar em seu lugar uma resolução que vai vigorar enquanto os períodos letivos extraordinários estiverem acontecendo. A gente tem aí já a previsão deste, começando em agosto até novembro, e depois um segundo que vai até março, abril do ano que vem, pelo menos, né? Sem prejuízo de a gente eventualmente ter um terceiro período letivo extraordinário. Então, o que mudou em termos das resoluções em relação à avaliação? A primeira coisa foi a retirada da obrigatoriedade da avaliação individual, né? E, em substituição, a única obrigatoriedade que tem da avaliação é que tenha uma avaliação escrita. Então, o que a gente espera? Que num contexto como esse, né, digamos assim, cada um pode escolher aderir ou não, né? Então, é uma coisa voluntária, embora a gente tenha todos os professores aderiram, com exceção de um, né? Então, a gente tem aí praticamente 100% de adesão, e os alunos agora, estou acompanhando as matrículas, também estão aderindo em massa. Depois eu vou ter as estatísticas para a gente saber. Então, a gente vai permitir que os professores possam fazer avaliações processuais, ou seja, possam avaliar a cada aula, né, terem a oportunidade de fazer um exercício, de usarem um fórum de debate, de usarem questões objetivas, que as plataformas permitem sua realização e correção de forma rápida, né, permite a entrega de trabalhos, permite a entrega de vídeos. Então, que a avaliação possa ser mais dinâmica, se o professor assim o desejar, né? E aquele professor, obviamente, que
não se sente à vontade com essas novidades todas, possa fazer um trabalho, uma avaliação de uma forma mais tradicional. Então, a gente também retirou a palavra prova, que constava na nossa resolução, e substituiu por avaliação, justamente para ampliar as possibilidades dentro desse contexto. Então, espero que vocês continuem fazendo eventos como esse, para que depois que a gente já tenha vivido, né, pelo menos um semestre de experiência virtual, a gente possa voltar aqui para narrar as nossas práticas, né, e as nossas experiências. E, enquanto isso, a gente está aí com essa expectativa de permitir que o professor consiga fazer o melhor possível, e a gente já tem aí notícias de grupos de professores se organizando para fazer coisas dinâmicas e debates, experiências bem interessantes e bem contemporâneas. Então, agradeço aí a presença e passo a palavra para os colegas. Obrigado, professora Daniela. Passamos de imediato a palavra à professora Viviane Viegas, com a prática de avaliação remota da aprendizagem como processo avaliativo, ainda dentro do tema falado pela professora Daniela, né? Professora Viviane, bem-vinda, boa tarde. Perfeito, muito obrigada, professor Marcelo, professora Alessandra, me ouvem bem? Professora Daniela também, minha colega de coordenação de curso, também sou coordenadora de um curso de Direito, o curso da FTEC IBGEM, o Instituto Brasileiro de Negócios. Uma satisfação estar aqui nesse grande evento, no Dia da Advocacia, né? Uma grande alegria, fiquei atenta aqui ouvindo o nosso presidente, o doutor Breyer, a doutora Rosângela, também o doutor Alexandre, o doutor Matheus. É um evento bastante importante, eu fiquei muito feliz de ter tido pelo menos a oportunidade de participar nesse momento do evento, né, já que não, devido às atribuições, confesso, da coordenação do curso e também da minha própria profissão, não dei conta de participar, de ter a oportunidade de participar do edital referente ao e-book. Mas quem sabe fica aí, né, professor Marcelo, uma sugestão de que a gente torne essas experiências uma nova publicação. Bem, eu vou falar um pouquinho, e fiz a escolha, né, de falar na mesa redonda e de submeter, então, o meu resumo para a mesa redonda referente à questão da avaliação remota, justamente porque essa é a grande angústia que nós sofremos, né, junto com os nossos professores dentro dos cursos de Direito e em um período de tempo extremamente curto, né, porque tivemos aí a questão toda da pandemia em questão de 2, 3 semanas, nós tínhamos tido entre 2 aulas, encontros, né, presenciais com os professores, então isso fez com que numa velocidade impressionante a gente tivesse que buscar recursos para retomar isso, né? Então teríamos muitas histórias para contar aqui da experiência que a gente teve nesse processo, mas vou enfocar então na questão da avaliação e como a gente vem conduzindo isso, né? Como a gente vem trabalhando isso do ponto de vista prático dentro da FTEC IBGEM. Então, na verdade, o grande desafio da avaliação remota é realmente o fato dos alunos terem uma série de fontes, né? Eles têm acesso à internet, eles têm acesso às obras que estão em casa, eles têm acesso às obras digitais, eles têm acesso a uma série de fontes que eles vão poder buscar, e nós brincamos que eles têm acesso, inclusive, aos colegas, né, via o WhatsApp, entre outras questões. Isso faz com que a gente comece a repensar como a gente vai trabalhar essa avaliação dentro do ensino, especialmente dentro do ensino jurídico, né? Nós precisamos ter alunos que concluam a etapa relacionada às suas unidades curriculares, às suas disciplinas, né? Atingindo os objetivos para os quais nós pensamos e planejamos as disciplinas, e ao mesmo tempo nós precisamos ter uma consolidação de um grau a ser aferido ao final desse processo. Então, diante disso, nós passamos a imaginar e a reorganizar o nosso processo avaliativo de maneira interna, né,
pensando no processo de avaliação como um processo, né? Pensando na avaliação enquanto numa perspectiva mais ampliada do que efetivamente só com uma perspectiva mais ao final, né? O que a gente chama de avaliação somativa. Então, dentro dessa perspectiva, nós trabalhamos junto com os professores com a ideia da subdivisão em avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Isso já vem de autores dentro da própria educação que já trabalham com essa ideia, em que pese a gente não tenha efetivamente estudos mais precisos sobre isso no recorte da educação jurídica. Pensando na avaliação diagnóstica, na verdade eu brinco com os professores dizendo que essa é uma avaliação daquele primeiro dia de aula, né? Os primeiros dias de aula, aqueles dias em que nós estamos iniciando a conversa com os alunos, que nós estamos contextualizando a disciplina, que nós estamos sentindo como aquele grupo de pessoas vai estar interagindo e vai tendo o engajamento dentro das aulas, né? Então, a avaliação diagnóstica, ela é fundamental para que a gente consiga, aspas, né, sentir aquela turma, ou seja, efetivamente verificar quais são qual é a bagagem de conhecimento, de aprendizagem que aquela turma tem e, consequentemente, como eu vou conduzir esse processo diante desse momento. Toda vez que a gente inicia uma disciplina, e os nossos professores também fazem a sua organização para essa disciplina, eles vão organizar um plano de ensino, eles vão organizar as rotinas de desenvolvimento das aulas, etc. Essa avaliação diagnóstica permite que a gente possa fazer readequações nessas estratégias de ensino, né? Percebam que nem toda a turma vai ter o mesmo grau de conhecimento ou grau de andamento de aprendizagem de maneira parelha, né? De maneira igual. Então, aquilo que eu planejei para o semestre anterior, muitas vezes não vai funcionar nesse semestre com essa turma, com esses colegas. Especialmente quando a gente trata da situação do processo remoto, ou seja, através de lives, através de uma reorganização desse processo, né? Então, como sugestão, a gente traz a ideia de planejar estratégias que tornem essas lives, esses momentos de encontro, essas aulas síncronas, né, de uma maneira atrativa, de uma maneira planejada, uma maneira que preveja um determinado intervalo de tempo, né? Alguns professores trabalham as aulas síncronas tal qual se trabalhariam aulas presenciais, né? Com a ideia de se iniciar às 7 da noite, terminar às 10 da noite, muitas vezes não fazer intervalo ou não repensar isso, né? A aula remota, ela tem que ter uma característica de planejamento, de situar o aluno, né? Eu preciso dizer para ele qual é o início, meio e fim, de forma que eu consiga efetivamente ter o engajamento desse aluno. E como sugestão, também a ideia de dentro da ideia de avaliação diagnóstica é intercalar as atividades de exposição, ou seja, de fala, né, de momentos de interação com os alunos, com momentos de efetiva atividade, ou seja, exercícios de fixação, debates, o uso de perguntas abertas, né, durante o decorrer da aula, a utilização dos formulários online, a criação de mapas mentais, e aqui a gente tem uma série, uma gama de tecnologias dentro, inclusive livres, né, dentro da internet para que isso seja trabalhado. Da mesma forma, a avaliação formativa, que na verdade eu considero aqui como a avaliação mais importante, né, onde a gente efetivamente vai identificar se o aluno está atingindo os objetivos da disciplina e se ele está conseguindo aderir às competências e habilidades que vêm previstas no plano de ensino, né? No sentido não só de corrigir também as estratégias de aprendizagem, mas também no sentido de fazer com que os alunos tenham uma certa interação, né? E há pouco o professor Adamo falava sobre a ideia dos jogos interativos, né? Da criação de quiz de perguntas ou até mesmo da dramatização que pode ser feita via vídeo, né? Então a ideia do roleplay ou da gamificação faz com que esses recursos digitais proporcionem uma interação entre os alunos, né?
isso acaba sendo fundamental para que a gente avalie as habilidades desse aluno. Né? Vejam que no direito, estamos no dia da advocacia, né? No direito não basta que a gente avalie a questão da escrita, né? É importante que a gente avalie a questão da argumentação, a questão da oratória, a capacidade de síntese, de organização de ideias, né? Então, independentemente da disciplina que for ser trabalhada, é importante que esses elementos, que essas habilidades venham previstas dentro do plano e também sejam avaliadas. E aqui eu trago como sugestão a ideia do feedback, né? No momento em que a gente proporciona atividades interativas, obrigatoriamente o professor vai trazer o feedback para os alunos, ou seja, ele vai trazer e identificar dentro daquela turma aqueles gaps, aqueles momentos de aprendizagem em que houve algum tipo de falha, né? De interferência ali dentro da aprendizagem desse aluno. Por fim, então, a conhecida por todos nós, e talvez, e falo aqui da minha vida profissional e da minha vida dentro da educação também, que foi fadada dentro da avaliação de uma ideia de avaliação somativa, uma avaliação em que a gente se preocupava com, aspas, a prova ao final do processo e da unidade, da unidade curricular, ou seja, aquela prova que era esperada e ao mesmo tempo era quase que um grande desafio. Então fiz a prova, acabou, pronto, encerra, fecha tudo e nunca mais olho para aquela disciplina. Né? Então é justamente isso que a gente não quer no nosso aluno, seja na avaliação remota, seja na avaliação presencial. Então essa avaliação somativa, ela também teve que se adequar, né? Ela também teve que efetivamente passar a evoluir dos métodos tradicionais que já se utilizavam. Então não basta que eu utilize questões dissertativas que sejam de respostas diretas, ou seja, respostas que se encontram na internet, enfim, ou ainda questões objetivas, ainda que no modelo ENAD, ainda que trabalhadas, que não façam com que o aluno tenha que efetivamente demonstrar a sua capacidade de solução, né? E aqui fica, então, a sugestão, né, e a ideia que também foi trabalhada dentro da nossa instituição, no sentido de trabalhar a avaliação somativa através de solução de problemas. Né? Então, vai muito também na linha do que a professora Daniela trouxe, né, e o professor Adamo também, no sentido de que se trabalhe em casos jurídicos que não tenham soluções diretas, né, que se possa efetivamente compreender e visualizar o raciocínio jurídico desse aluno. Então, fica aqui a nossa pequena contribuição, agradeço o espaço, a oportunidade e fico à disposição. Obrigado, professora Viane. E passamos a palavra ao professor Christian Dalsasso sobre engajamento de discentes em atividades remotas. Olá, professor Marcelo. Professor Marcelo é Cristina. Cristina, desculpa. Eu vi que havia saído errado na planilha, mas sou eu, Cristina. Bom, boa tarde a todos os colegas. Eu gostaria de saudar a todos pelo Dia da Advocacia e dizer que eu estou muito feliz por estar aqui no dia de hoje, muito grata também. Parabenizar a Comissão de Educação Jurídica. Gostaria de saudar também o presidente Breyer, a doutora Rosângela, o doutor Petri, o senhor, doutor Marcelo, a doutora Alessandra, o doutor Matheus, já falei, enfim, e falar a respeito do que a mesa 4 se propôs a falar no dia de hoje, né, que seria, então, o engajamento dos discentes, né, junto às novas tecnologias. Como o nosso presidente falou no início, a gente chegou numa nova era da informação, estamos na nova era da tecnologia. A inteligência artificial está vindo, e talvez com essa questão da Covid, dessa nova situação, e uns dizem a nova realidade, né,
talvez essas tecnologias venham até para ficar, não sabemos, né? Não podemos ter certeza e afirmar nada, né? Como será o futuro. Eu estava esses dias assistindo uma live com o Dr. Lênio Streck e o nosso presidente, Dr. Ricardo Breyer, e o Dr. Lênio falou o seguinte, que hoje em dia, dar aulas via internet, via tecnologia, ele disse, se eu não me engano, que está sendo insalubre, porque os alunos em sala de aula, eles com seus tablets, com seus celulares, acessam instantaneamente alguma informação e já vão contestar e já vão solicitar algum tipo de explicações mais aprofundadas. Então, que não está sendo um ambiente muito relaxante, né? Está um pouco hostil, né? Mas nós temos que se adaptar a essas novas situações, né? Toda mudança gera um desconforto, né? Até nós nos adaptarmos a essas situações. Então, a humanidade tem evoluído bastante. Então, chegamos aos direitos de quarta geração, que pressupõe, né, direito à informação e tecnologia e perpassa pela tecnologia da informação, inevitavelmente. Então, os docentes vão ter que se adaptar, né? Principalmente, eu acho que a maioria dos docentes hoje tem mais de 30 anos em geral, então, e muitos deles, muitos de nós nascemos na era analógica, né? Então, são muitas situações que a gente tem que averiguar, porque os alunos de faculdade da graduação, em geral, são pessoas que estão acostumadas com a tecnologia desde muito jovens. Então, os docentes têm uma gama de aplicativos que a gente pode se ocupar para verificar qual é a metodologia mais adequada para aquela turma. Até eu estava prestando atenção muito no que a professora Viviane falou anteriormente, a respeito dessa avaliação diagnóstica, né? Quando a gente se insere dentro de uma turma, temos que fazer essa avaliação para ver qual o perfil da turma. Então, eu noto assim, eu também sou discente de uma outra faculdade, eu estou fazendo um outro curso que é totalmente desligado à área do direito. Estou fazendo um curso de graduação na área da saúde e sou moderadora de estudos do grupo de estudos em direito administrativo da nossa Escola Superior da Advocacia, da ESA. Então, um comparativo que eu verifico é que o perfil do aluno que já se graduou é diferente do perfil do aluno da graduação. Então, aplicativos que seriam mais indicados para o pessoal da graduação, o pessoal que já tem um estudo mais aprofundado, verifica-se que não é muito adequado para outro público. Então, essa avaliação tem que ser feita no primeiro dia de aula. Eu divido a moderação do grupo de estudos com o meu colega, então nós fizemos essa investigação para verificar qual seria o engajamento, né, do aluno nessa nova perspectiva virtual. Temos vários aplicativos, né? Bom, a graduação aplica as aulas síncronas, as aulas assíncronas. Como seria um engajamento dos alunos de graduação, né? Então, é muito importante verificar o que eles estavam acostumados a lidar em relação às tecnologias, às novas tecnologias, para trazer isso para o mundo acadêmico, porque é complicado, complicado. A gente pode fazer um cotejo, né? A aula tradicional, a aula magistral tradicional, será que também havia engajamento 100% dos alunos, né? A gente pode, então, trazer isso para o mundo virtual. Como? E se aproveitar disso, né? No melhor sentido da situação,
porque o pessoal mais jovem, principalmente da graduação, eles estão super ambientados com redes sociais, WhatsApp, Google Drive, vários aplicativos do Google que nós, né, os docentes mais idades não tão próximas às deles, né, não estamos tão habituados. Então, assim, algo interessante seria que nós, os operadores do direito na área da educação, começássemos também a verificar em que aplicativos, em que situações os discentes eles estão engajados, para nós docentes começarmos a também se inserir nesse meio e aprender a utilizar esses aplicativos que os mais jovens já utilizam, para nós docentes começarmos então a adaptar essas tecnologias para o ensino da educação. Com relação às turmas que já são de pessoas graduadas, né, pessoas que, né, já fizeram uma graduação, eu acho que até seria mais simples, né, o engajamento, né, até porque pessoas que falam a linguagem mais próxima dos docentes. Então, talvez nesse sentido seria até mais fácil, entre aspas, né, fazer um ensino para o pessoal que já é graduado, né? E eu verifico também com a turma da graduação, a qual eu sou aluna nessa faculdade de uma área da saúde, que aplicativos que os professores utilizam e que os alunos gostam muito, eu e alguns colegas mais velhos temos alguma dificuldade em utilizar. Então, acho que com essas tecnologias, todos nós temos que nos engajar, né? Principalmente também os discentes já são muito engajados e nós docentes teremos que descobrir o que eles gostam, o que eles utilizam para iniciar também essa caminhada, indicando e utilizando esses aplicativos para o âmbito da educação jurídica, né? Dar aulas também, né, é um dom. Então, ensinar e aprender é um dom. A gente pensa assim, existiam antigamente os rábulas, né? Então, o professor Lênio falou assim, que ele era muito contra... Um minutinho, Cristina. Ok. Ele era muito contra as aulas virtuais, o professor Lênio Streck falou. Mas existiam pessoas antigamente que aprendiam sozinhas, né? Então, as pessoas que estão hoje utilizando os aplicativos, os docentes, eles vão ter que começar a guiar os alunos e indicar os meios para eles, como se fosse mais ou menos autodidatas, né? A gente não tem aquela sensação do aluno estar na nossa frente, a sensação ele está atrás da tela. E muitas vezes a gente não está vendo os rostos dos alunos. Então, fica complicado a gente saber, né, o feedback do aluno na hora. É importante utilizar as redes sociais, WhatsApp, e-mails, para ter essa troca com o aluno, porque a tela é realmente bem complicada e nós temos que nos adaptar e correr atrás dessa nova era e tentar fazer o melhor possível a partir de agora. Deixo aqui, então, essa contribuição, essa colaboração. Passo a palavra, doutor Marcelo, ao senhor, então. Obrigado, Cristina. Bom, gente, deixo aberta a palavra, seguindo o nosso costume, as inscrições ali pelo chat. Quem desejar fazer contribuições, comentários, se inscreva ali, eu vou passando a palavra. E fazendo alguns comentários pelos trabalhos de agora de tarde, parabenizo todas as práticas. E começando até de trás para frente, esse ponto trazido pela Cristina,
foi uma preocupação bastante grande em nossas discussões, uma preocupação grande também do Dr. Matheus, nosso presidente, em relação não só às pessoas com deficiência, mas o acesso das pessoas, ou melhor, a falta de acesso à internet, a falta de uma alfabetização digital, até às vezes de conhecimento mais desenvolvido sobre esses meios digitais e aplicativos. E estando também à frente de um curso de Direito, digo que por todo o esforço que nós, e num curso grande ainda, por todo o esforço que nós tenhamos, infelizmente, algumas pessoas ficam para trás. Isso é imperdoável, isso é inadmissível, e esse processo de aceleração, né, a força, né, a gente tem que se ambientar nessa realidade digital, e infelizmente algumas pessoas ficam para trás, e pessoas às vezes que a gente nem tem contato, não só professores, mas especialmente alunos que a gente descobre algumas semanas depois que trancou o curso por não ter uma internet de qualidade ou não ter um celular que pudesse se conectar. Isso realmente é um grande desafio, especialmente agora em que a gente vai intensificar o ensino EAD e também o ensino presencial, mas na forma remota. É um tema aí que eu acho que a gente tem que despender bastante energia para evitar que mais pessoas fiquem de fora e os que ficaram de fora consigam retornar aos estudos. Sobre a prática do Adamo, sensacional, Adamo. O mais legal, a exemplo que um dos professores falou pela manhã, a professora Jaqueline, né, que a estrutura dos meios adequados à solução de conflitos, ela é aberta, os métodos de ensino e aprendizagem, especialmente as metodologias ativas, elas também são abertas, né? O método de jogos vorazes, ou, para quem quiser um pouco mais de bibliografia, mais fácil de achar por Jigsaw, ele é muito interessante e permite essa flexibilização, essa abertura para as mais diferentes práticas, né? É um método complexo que pode ser desenvolvido num espaço médio ou até um espaço longo de tempo, né, durante o semestre, e se propõe muito a uma avaliação formativa, né, com a divisão dos grupos base, grupos de especialistas. É realmente um método, uma metodologia ativa muito, muito rica. Parabéns. E sobre as duas, né, práticas envolvendo avaliações, também eu me solidarizo com o desafio que a professora Daniela tem pela frente aí, especialmente na gestão de curso em instituição pública. Realmente os desafios são muito grandes, do ponto de vista da gestão das pessoas e do ponto de vista também de recursos materiais. É realmente um desafio bastante grande. E que eu penso que não se atinge os melhores objetivos de êxito na aprendizagem se a gente não fizer isso em conjunto com o nosso grupo. Porque na questão da avaliação, penso que o mais importante, né, da avaliação é antes a gente construir, deixar bem claros e bem mapeados os objetivos de aprendizagem, né? E a partir dos objetivos de aprendizagem, quais habilidades e quais competências a gente quer desenvolver. Porque é só isso, só sabendo disso, que a gente vai conseguir saber qual é a melhor forma de avaliação, seja diagnóstica formativa ou somativa, né? Qual é o melhor tipo de questão, qual é o melhor tipo de avaliação que se propõe a verificar a aprendizagem daquele objetivo, para verificar se o objetivo de aprendizagem foi atendido. E as melhores, parabenizar também a professora Viviane, que as melhores, está se dirigindo às melhores práticas de edição e de avaliação, em que as melhores práticas na educação hoje, não só jurídica, pelo contrário, são de menor valorização das avaliações somativas. A avaliação somativa, vamos lá, ela existe desde o século XVI, ou seja, ela está impregnada no nosso DNA. E hoje as melhores práticas indicam que o menor peso da avaliação deve ser o da somativa, os maiores pesos das avaliações formativas.
exatamente para tornar a aprendizagem o que ela é, né? Um processo. Nessa intenção, até compartilho rapidamente uma experiência, uma prática nossa. No início desse ano, nós mudamos o nosso sistema de avaliação, e aí é o sistema institucional de avaliação, não é só do curso de Direito, em que nós ampliamos o número de avaliações, justamente para privilegiar as avaliações formativas. Mas foi um tiro na água, porque com a virada para um modelo síncrono, essas avaliações se tornaram extremamente pesadas aos alunos. E como isso envolve alteração de PDI, a professora Alessandra também está aí, sabe como é que é isso, alteração de PDI, a gente decidiu por não dar um passo atrás, mas os alunos, os estudantes, eles sofreram bastante, ficou muito pesado. Bom, uma prática que não foi tão exitosa, mas aprendemos muito bem com esse equívoco, infelizmente, mas a gente conseguiu tocar bem o semestre. E aí readequamos agora o modelo de avaliação para o segundo semestre. E aí, segundo semestre, readequando até de acordo com as melhores práticas em educação, que foi privilegiar também a autoavaliação, que é outra boa prática também, que é o estímulo à metacognição, né? Estímulo à metacognição, é o estímulo à consciência da aprendizagem. Então, os alunos vão ter uma autoavaliação, vão ter uma avaliação, que é uma autoavaliação, em que há um peso bastante considerável, em que eles vão se avaliar em relação à resolução de problemas, à exploração de sistematicidade de dados e informações, ao estabelecimento das relações entre essas informações, ao planejamento das estratégias e tomada de decisões por parte deles mesmos, e assim a gente pretende aprimorar ainda o processo de avaliação. Mas todos de parabéns, muita satisfação de ouvi-las e ouvir também o Adam. Gente, vamos ver quem está inscrito ali. Professora Viviane, por favor. Bom, só queria comentar, professor Marcelo, essa questão da autoavaliação. Ela acaba sendo, além de fundamental, né, e ela vem um pouco também na prática do professor Adamo, né, porque o aluno ele vai ter acesso, ele vai produzir a questão para o outro colega, né, e teve não foi nem no curso de Direito, confesso aqui, mas foi no curso de Psicologia, no nosso curso de Psicologia, eles passaram a adotar isso nos projetos de TCC. Então, além deles terem, então eles têm 3 notas, o grau é subdividido em 3 avaliações, uma avaliação pelo professor externo, que é a última avaliação, né, que vai analisar, uma avaliação que é feita pelo próprio aluno que faz o projeto, né, e uma avaliação entre pares, ou seja, pelo seu colega. Então, um avalia o projeto do outro. Claro, isso numa esfera de um trabalho mais conciso, que é o projeto de TCC, mas isso é importante para que a gente consiga utilizar também no processo avaliativo, né? Eu digo isso, e claro, vou usar mal comparando aqui, mas também é dentro da área de educação. Os meus filhos na escola, agora no ensino remoto, eles têm utilizado muito, no ensino fundamental, eles têm utilizado muito a questão da autoavaliação, para que o aluno se dê conta, né? Para que ele consiga perceber efetivamente quais são as questões que ainda faltam, né? E, consequentemente, para que ele consiga ir atrás né, da própria aprendizagem, não só da informação, mas da questão da aprendizagem dele. Mas, obrigado, só para comentar. Legal. E a gente até na questão da autoavaliação ouvia, né? Ah, não, mas todo mundo vai se dar 10 e tal. Tem uns que sim, mas é impressionante. Tudo é processo, mas como isso não acontece? É muito legal de ver. Adamo, por favor, te inscrevesse. Oi, vamos lá. Então, aproveitando aqui, fazer uma complementação, porque o nosso tempo ele é bastante reduzido para fala ali, não é? E essa é uma metodologia que ela exige um pouco mais de tempo para explicar. A primeira coisa que é interessante aqui, esse método Jigsaw, eu dei uma olhadinha, e na verdade o Jigsaw, a tradução da franquia em português é Jogos Mortais, não é? E por isso que eu cunhei diferente, porque parece que o Jigsaw é mais uma coisa cooperativa, né, o método. E essa metodologia que eu aplico, ela é bastante competitiva, ela é cooperativa internamente no grupo, mas competitiva entre os grupos. Ninguém consegue fazer aquele jogo de comadre, né, que a gente diz, ninguém consegue facilitar a vida dos colegas, porque senão se prejudica. Uma coisa que é interessante nisso
que agora a Viviane estava falando sobre autoavaliação, é de certa forma uma autoavaliação, né? Eles próprios estão criando o processo avaliativo, embora não sejam eles que vão responder aquela questão. Mas o ponto interessante aqui, que é até um pouco cômico, e eu preciso compartilhar com vocês isso, é que eu sempre permito que o grupo elabore a resposta padrão do próprio problema. Eu digo, não, o grupo elabora a resposta padrão e eu vou avaliar, e se ela estiver certa, ela vai servir como um paradigma para eu poder fazer a correção das outras respostas. E a parte muito interessante e engraçada é que muitos grupos, no afã de criar um problema difícil, conseguem errar a própria questão. E eu digo assim, gente, vocês nunca mais vão poder dizer que erram questão por culpa do professor, porque vocês criaram a questão e conseguiram errar a própria questão. Então, esse é um ponto assim que me chamou a atenção, que foi engraçado. E, por fim, também a professora Daniela mencionou sobre a aplicação no módulo de prática, mas, na verdade, eu nunca apliquei no módulo de prática. Sempre foram disciplinas teóricas, sempre no processo civil e no direito civil. Então, é uma metodologia para ser aplicada em sala de aula, e nesse formato digital funciona ainda melhor, porque daí a gente divide ali, eles criam grupos de WhatsApp e tudo mais, faz o envio por e-mail, ou se tiver um AVA adequado, como nós temos na UBRA, uma plataforma bem legal, acaba funcionando bem. Mas o método ele funciona melhor no formato online do que no formato presencial. É isso. Legal, Adam. E essas metodologias, especialmente essas mais complexas, elas se propõem também a gente intensificar essa virada de paradigma na educação jurídica, que é trazer a tradicional prática, especialmente a prática simulada, para dentro das ditas disciplinas teóricas. E aí, teoria e prática, né, se confundem, né, na construção de uma praxis. Na construção até do currículo da instituição agora, que serviu para o currículo de toda a rede nacional, que é a Laureate, nós decidimos, em todas as disciplinas ditas teóricas, introduzir uma carga horária de prática, porque com a adoção de métodos de aprendizagem ativos é indissociável a teoria da prática. Então, para questões regulatórias também, e para quando a Alessandra eventualmente nos visitasse avaliando pelo MEC, a gente diria, não, todas as disciplinas elas têm um conteúdo prático também, ainda que numa carga horária menor, pelo menos para contemplar as disciplinas teóricas, para serem também teórico-práticas. Né? Mais alguém inscrito? O Everson gente? se inscreveu, Marcelo. Everson Everson, por favor, não tinha visto. Everson, está por aí? Enquanto o Everson não vem até nós, Alessandra. Everson, eu vou fazendo uma fala bem breve agora, antes de fazer fala de encerramento, mas se você conseguir abrir o teu microfone, fica à vontade, pode me interromper, tá bem? Não, eu só queria compartilhar essa experiência, Marcelo, no que diz respeito ao processo avaliativo. A UBRA, ela também teve essa preocupação, nós fizemos, o nosso PDI, ele foi planejado em 2016, então ele teve início em 2017, e ele já previa também um processo de avaliação formativo, então, de 2 avaliações e uma possibilidade de recuperação, né? Uma prova de recuperação, nós temos agora um processo avaliativo de 3 avaliações para as disciplinas que são teóricas e mais uma possibilidade de recuperação, né? Mas para as disciplinas que nós temos como de curricularização de extensão, que já começou a ser implantada a partir desse semestre, o processo avaliativo ele funciona de forma um pouquinho diferente ainda, porque nós temos 2 categorias daí de disciplinas de curricularização de extensão, uma com 75% de carga horária teórica e 25 prática, e a outra que é o inverso, né? 25 teórica, perdão, e 75 prática, e para elas o processo avaliativo ele funciona de forma bastante diferenciada. E eu vou te falar que tem sido uma experiência bem legal, porque embora para o direito a gente tenha iniciado essa implantação esse ano, em 2020, e com o início do processo de virtualização e a interrupção dos encontros presenciais, por um momento as disciplinas de curricularização de extensão permaneceram suspensas, então no nosso caso a gente ainda está tendo um feedback dos alunos a respeito, né, desse novo processo.
Mas para os cursos que já tinham implementado desde o ano passado, os relatos são assim fantásticos. Os alunos estão encantados, tanto com o sistema, o processo, né, de ensino e aprendizagem que mudou a partir dessa perspectiva da curricularização, mas principalmente do processo avaliativo, porque ele realmente acontece ao longo do semestre, não são esses marcos que acontecem, né, pontuais, de 2 provas que acontecem normalmente ao longo do semestre. Então, tem sido uma experiência bem legal, assim, a gente tem tido um retorno bem gratificante. Eu não sei se o Everson já conseguiu. Legal. Acho que não. Mais alguém, gente, gostaria de fazer uma... Sim, voltei. Bom dia. Desculpa, bem na hora tocou o telefone, eu estou usando o celular para fazer as duas coisas. Tem uns envolvimentos paralelos e com essa situação hoje da pandemia, pressão está pegando por todos os lados. Bom, gente, eu pedi a palavra, eu queria dar boa tarde aos colegas, Alessandra, Marcelo, falo em nome da coordenação do curso de Direito da Unicinos, né, quem eu estou representando, não sou o coordenador, mas estou em representação nesse evento. E eu gostaria, na verdade, a minha fala era primeiro para parabenizar vocês por esse evento que está sendo realizado. Ele tem sido muito interessante sobre muitos aspectos. Eu acho que, em síntese, a gente teve a oportunidade, principalmente, de ver que nós não estamos sozinhos nesse momento, não é um problema individual, e que nesta oportunidade, nesses desafios, ao mesmo tempo que nós estamos tentando encontrar mecanismos, meios, formas da gente conseguir nos adaptar a essa nova realidade, a gente ouve as falas dos colegas, e as apresentações riquíssimas que a gente tem tido ao longo do dia de ontem e do dia de hoje, e tem visto que nós estamos no caminho. Nós não estamos fora da curva, nós não estamos destoando, do conjunto todo que a gente tem visto, e que os nossos pensamentos, eles realmente vão numa mesma convergência, o que nos dá uma certa tranquilidade também de sabermos que, apesar de todo o desgaste, apesar de todas as nossas preocupações, há no nosso meio, no nosso conjunto, um empenho que tem dado bons frutos. Eu acho que faço coro aos colegas ao dizer que eu anseio por mais destes eventos. Eu acho que esse momento não deve se esgotar aqui, não deve ser só um momento de emergência, acredito que esse compartilhamento ele tem um valor muito grande no alinhamento da forma como a gente gostaria e quer trabalhar, com a construção do ensino jurídico que cada vez mais nos exige, cada vez mais nos coloca frente a frente com novos desafios, porque o nosso aluno ele não se esgotou, ele não está diferenciado pela pandemia, ele já é diferenciado pela própria circunstância do mundo. Nós já estamos tendo que nos adaptar a uma nova realidade, já vivemos um novo mundo de novas tecnologias e o que a pandemia fez foi nos forçar a fazer as mudanças que nós talvez não tivéssemos encontrado ainda a coragem de fazer, e que a gente eventualmente ia protelando pontualmente e dizendo, olha, semestre que vem talvez a gente implante uma nova metodologia, e ao mesmo tempo retardando esses desafios. Então, deixo aqui a minha fala, o meu muito obrigado por esse evento, deixo aqui os parabéns para todos, principalmente para vocês que estão organizando, e o pedido de que nós possamos repetir mais e mais esses momentos de trocas de experiência, porque para alguns é um momento de enriquecimento, para outros é um momento de confirmação de que nós estamos efetivamente trabalhando com um pensamento que é alinhado, com um pensamento que é o pensamento coletivo, com a visão dos novos tempos, e com isso a gente cada vez mais consolidar e fortalecer o nosso ensino jurídico tão importante nesse momento, e
muito mais importante que será daqui para frente, principalmente na formação dos nossos futuros profissionais aí. Parabéns para todos, muito obrigado. Eu não sei, Marcelo, você quer fazer a fala sobre os resumos? Posso falar? Gente, vamos nos encaminhando ao final, mas a professora Alessandra ainda fala, Matheus também, eu ainda digo umas palavras, mas lembrá-los que a memória desse grande evento ela vai ficar registrada em anais, e nós vamos abrir um prazo, vocês vão ser comunicados por e-mail, vamos abrir um prazo para ajuste desses resumos, eventualmente alguma correção, alguma contribuição que vocês receberam no evento. Então, fiquem tranquilos que por e-mail nós vamos nos comunicar com vocês com um bom prazo para ajuste desses resumos para depois posterior publicação em anais. Ok? Alessandra. Bem, eu quero, nós como o Marcelo já mencionou, né, então nós estamos nos encaminhando aqui para o encerramento, depois de ouvir todas essas falas e estar aqui com a mente borbulhante, né, então para minha fala de encerramento eu queria, na verdade, só transmitir algumas informações e na verdade são mais angústias, né, que a gente tem no que diz respeito à educação jurídica, e como já foi dito aqui ao longo do evento, em algumas falas, a OAB, no que tange a educação jurídica, ela tem algumas preocupações, né, e tenho a impressão que a principal delas, e a busca incessante que especialmente a Comissão de Educação Jurídica tem, Matheus, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, é em busca pela qualidade. E em tempos ordinários, a gente percebe que existe uma significativa existe um significativo desafio para conseguir, primeiro, identificar o que é essa qualidade, não é, que é tão almejada, e depois como é que a gente vai alcançá-la. E daí eu vou mencionar apenas alguns exemplos para que vocês, para contextualizar essa minha angústia no que diz respeito à qualidade da educação jurídica especificamente. Bem, se a gente for mencionar, por exemplo, os instrumentos de avaliação, a gente tem alguns pontos que são problemáticos, como, por exemplo, e daí não só para o curso de Direito, é claro, mas para todos os cursos, mas hoje a ausência de exigência da formação do coordenador de curso na área que ele vai coordenar, isso, por exemplo, né? Isso envolve, é claro, os cursos de Direito e a educação jurídica. Outro ponto bastante sensível, pelo menos pelo meu ponto de vista, é o fato de que o PNE, que estabelece as metas, então, para a educação, ela tem duas especificamente para a educação superior. Uma delas é a elevação na quantidade de matrículas na educação superior, dando uma ênfase para o segmento público especificamente. E a segunda meta, que é a meta número 13, ela vai falar a respeito da qualidade, e quando ela fala a respeito da qualidade, ela faz um vínculo, porque está dentro dessa mesma meta, não é? A quantidade e ampliação, na verdade, da proporção de mestres e doutores no corpo docente. E, por outro lado, a gente tem os instrumentos de avaliação que tem passado, é claro, por constantes aprimoramentos e na sua última versão de 2017, ele abandona uma diferenciação da pontuação, por exemplo, da titulação de professores, não fazendo mais uma distinção hoje entre mestres e doutores. E daí nós temos o desafio adicional, que foi a reforma trabalhista, que possibilita a terceirização da prestação de serviços, enfim. Nós temos uma quantidade muito significativa de desafios para a educação superior e especificamente nesse aspecto da qualidade, né? Outro aspecto que eu chamo a atenção é o fato de que, então, se a gente for levar o debate dentro dessa vertente da proporção de professores, mestres e doutores, para que a gente possa falar eventualmente na qualidade, mas, por favor, não me entendam errado, tá? É claro que a qualidade, ela não está vinculada unicamente à titulação dos professores, mas como o PNE faz essa menção, enfim, por isso eu estou puxando esse gancho. Então, a gente tem que hoje, a educação privada, isso com base no censo do INEP de 2018, porque o de 2019 ainda não foi divulgado, né? Nós temos que as vagas de graduação no ensino privado, ela é 15 vezes maior do que o da educação pública. E se a gente for trabalhar com a proporção de professores doutores no ensino público e no ensino privado, nós temos que, para o ensino público, em 2018, eram quase 112 mil doutores, contra 54 mil
no ensino privado, doutores no ensino privado. Então, a gente percebe, e no início da minha fala, eu mencionava para os colegas que esses são apenas alguns dos desafios que a gente enfrenta quando a gente trabalha com a qualidade da educação superior, porque, enfim, né, nós temos todos esses sinais que são dados de forma divergentes e contraditórios pelas políticas públicas. Quem dirá com os desafios que foram, na verdade, que ainda estão sendo, né, decorrentes desse período de pandemia e de isolamento e da necessidade da intermediação da nossa educação pela tecnologia. E eu fiz toda essa fala para falar a respeito da qualidade, para dizer para os colegas que eu fico muito feliz quando eu percebo que nós temos um grupo nós tivemos uma média de 85 a 90 participantes em cada um dos turnos desse nosso evento de melhores práticas. Eu fico muito feliz quando eu percebo que nós temos um grupo de colegas tão engajados e principalmente generosos, porque faz parte da natureza humana, em alguns aspectos, proteger aquele know-how como se fosse algo que pertencesse tão somente a ele. E a gente sabe que para a educação, não só a educação jurídica, mas para a educação de uma forma geral, esse compartilhamento, ele é um exercício, né? Ele é um exercício realmente que a gente tem que praticar. E a gente percebe que isso foi feito de uma forma... foi feito com muito carinho por todos os que participaram. E eu fico muito feliz em perceber que estão todos tão preocupados com a qualidade da educação jurídica que se propuseram a trazer para esse evento aquilo que está sendo desenvolvido de melhor. Né? Então, eu quero, realmente a minha palavra é de agradecimento. Eu quero agradecer muito ao nosso presidente da comissão por permitir que esse evento se concretizasse, ao Marcelo pelo empenho dele em realmente organizar e tratar aqui dos bastidores de todas essas atividades, mas principalmente a todos os participantes que se inscreveram e que vieram debater com a gente. Foram, assim, 3 turnos gratificantes e, como disse o nosso presidente aqui à parte, né, no nosso grupo, fica um gostinho de quero mais. Então, meu muito obrigada a todos e todas que participaram e eu vou passar então a palavra para o Marcelo para que ele faça então a fala dele de encerramento também. Matheus, queria falar antes? Quer que eu fale? Sim. Marcelo, tu vai encerrar, por gentileza, tá bem? Pessoal, eu quero mais uma vez cumprimentar todos os professores e colegas, e especialmente os professores advogados, em nome da minha presidente da subseção de Canoas, Ana Matiello, que nos assiste desde o comecinho da tarde. Então, vai em teu nome, Ana Matiello, eu cumprimento a todos os colegas que participaram aqui hoje e pelo Dia do Advogado e da advogada. Pessoal, breves palavras, muito rapidamente, tá? Marcelo, Alessandra, parabéns. Eu senti emoção nas palavras da Alessandra, tá? Quando ela falou em generosidade. Acho que essa foi o principal mote aqui desse nosso diálogo, dessa nossa conversa, desses resumos. Generosidade. Parabéns, Alessandra. Acho que tu encontrou a palavra correta para definir o que aconteceu aqui hoje. Esse projeto é um sonho realizado, foi um sonho que foi sonhado e hoje é realizado pela Comissão de Educação Jurídica. Nós conversamos muito sobre isso nas nossas reuniões da comissão. É claro que todos nós queríamos que fosse na forma presencial, mas não deu. Mas está sendo maravilhoso aqui, de forma remota. Acho que as coisas deram muito certo. Então, o projeto sonhado lá atrás pelo Marcelo, de fazermos oficinas, viu, Marcelo? Deu certo assim. Estou muito feliz com as mesas redondas que foram feitas. Os resumos foram ótimos. Vai ser muito legal. Porque vai ficar para os anais aqui da Escola Superior de Advocacia, para todos vocês que vão poder acessar esses documentos posteriormente, pelo lançamento do e-book, pela presença do Ricardo Breia, nosso presidente, que trouxe palavras de incentivo a todos vocês, pela presença da Rosângela, pela organização do Alexandre Petri. Quero dizer que a Comissão de Educação Jurídica tem uma série de projetos que continuam sendo sonhados e vão ser realizados, viu, Alessandra? Não esqueça do teu curso de capacitação para docentes e para gestores. Está lá, está no forno. Em breve nós vamos fazer isso ser realizado. Tem um projeto também muito bacana do Alexandre Petri, algo também que vai no mesmo caminho. Quero dizer para todos vocês, meu muito obrigado pela participação. Quero dizer que nós temos um grupo de estudos de educação jurídica inédito,
certo? Acontecendo nesse momento na Escola Superior de Advocacia, em parceria com a Comissão de Educação Jurídica, onde tem uns encontros quinzenais, coordenados pela Dineia Anziliero e pelo professor Marcelo também. Então, pessoal, a gente está procurando fazer tudo aquilo que é de melhor. Estamos nos esforçando pela educação jurídica do Rio Grande do Sul e do Brasil. E fica o meu agradecimento especial. De novo, faço questão de dizer sempre, como sempre aprendo com vocês, que são os queridos membros da Comissão de Educação Jurídica, tá? Um grande abraço para todos vocês, meus parabéns, Marcelo e Alessandra, e obrigado pela presença de todos. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Matheus. Obrigado, Alessandra. Bom, gente, não fosse, isso deve ser registrado, não fosse a liderança do Matheus, da nossa Comissão de Educação Jurídica, nós não estaríamos aqui. A gente não teria feito tanta coisa já nesse ano, com todas as adversidades porque nós passamos. Não teríamos e-book, não teríamos seguido com as nossas reuniões, com as visitas em instituições de ensino, fazendo parte do processo de avaliação dos cursos. Enfim, é uma satisfação. Marcelo, diga. Desculpa, vou te interromper. Eu esqueci de falar das lives e pode falar da próxima live, que coincidentemente vai ser tu que vai apresentar. Tá bem? Sim, temos uma live. Logo mais a gente vai disponibilizar o material de divulgação que é sobre inteligência artificial com o professor da UNB, professor Hartmann. E diversas lives nós fizemos, professora Alessandra, a professora Carolina fez, Matheus fez também. A nossa atividade esse ano vem sendo bastante intensa. Isso é muito, muito gratificante e coloca a OAB do Rio Grande do Sul numa posição de protagonismo e de destaque nesse tema que é tão importante, que é o futuro da advocacia, que é a educação jurídica. Mas, gente, quem estão de parabéns são vocês, como a professora Alessandra falou. Minha total gratidão, muito obrigado por terem feito esse evento, por terem estado esses 2 dias aqui conosco. E nós não podemos esquecer dos nossos desafios, né? Nós representamos as nossas instituições, somos todos aqui, na grande maioria, professores e pessoas preocupadas com a educação jurídica, mas também deixo aqui algumas reflexões, algumas perguntas em aberto sobre a educação jurídica, para além dos temas que nós falamos, outros temas que me são caros também, que são desafios que nós vamos enfrentar. Que o ano que vem é um ano de ENAD para o curso de Direito. Isso é extremamente importante, porque o ENAD é um mecanismo de aferição da qualidade do ensino superior no Brasil, especialmente, né? Então, o ano que vem estamos no ciclo do Direito, e nós temos um desafio muito grande para preparar os alunos, ainda que esse seja um processo que se dá, né, nos 5 anos, mas é sempre um momento de tensão para os professores, para os gestores, e nós somos colocados, o nosso trabalho é colocado a teste. E tudo isso dentro de incerto numa realidade socioeconômica extremamente sensível, extremamente sofrida, em que os impactos econômicos que estão gerando a educação superior no Brasil são muito, muito intensos. São demissões de professores, a redução de salário de professores, a manutenção das entregas, das obrigações dos professores e dos gestores às instituições e ao mercado, especialmente, que a maior parte das instituições de educação jurídica são privadas. Nós não deixamos o nosso trabalho, as nossas responsabilidades de lado, muito mais pelas razões de amor e de paixão ao nosso trabalho, né? Mas nós temos que pensar sobre isso, nos colocar a pensar sobre esses movimentos em nível nacional que vem ocorrendo, sabendo que é um momento difícil, é um momento de recessão econômica, mas também nós temos que nos debruçar para pelo menos manter e melhorar pelo menos as nossas condições, ainda que somente materiais, para a prestação dos nossos serviços como professores e como educadores. Sem nós, sem a gente, sem esses momentos como nós estamos aqui, não há educação. Então, todos vocês estão de parabéns por terem dedicado, terem sido esse tempo, mais do que terem despendido, mas terem sido esse tempo nesses 3 grandes encontros, aí, nesses 3 turnos dos 2 últimos dias. Fiquem com meu fraterno abraço, estamos à disposição por e-mail, telefone, celular, enfim, tem os nossos contatos. Beijo no coração de todas e de todos vocês. Muito obrigado.
Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa tarde a todos.